TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Começa em instantes a audiência pública para debater o projeto que altera a estrutura e a organização da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de Campinas. A ideia é que a pasta passe a ser denominada como Secretaria Jurídica. A proposta também institui a Procuradoria-Geral do município de Campinas. A audiência pública que vai fazer esse debate é presidida pelo vereador Luiz Cirilo. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Declaro aberta a 27ª audiência pública realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade para que possamos iniciar um estudo, uma reflexão, uma análise sobre o PLC 46/2018, de autoria do prefeito municipal que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do município de Campinas. Quero registrar aqui que a mesa é composta pelo secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Peter Panuto, pelo presidente da Associação dos Procuradores do município de Campinas, Osmar Lopes Júnior, pelo diretor da Associação dos Procuradores do município de Campinas, Henrique Subi, pelo procurador do município, representando o presidente da OAB Campinas, Daniel Blickstein, consta, fazendo parte aqui dos trabalhos, Márcio Iavoski, é isso? Pronunciei corretamente. E também constando na mesa aqui o Henrique Lerena, assessor da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Quero registrar a presença aqui do presidente dessa casa, vereador Marcos Bernardelli, vereador Nelson Osseri, vereador Luiz Carlos Rossini. Então, em razão da importância do tema, eu já passo a palavra ao secretário Peter Panuto, para que possa iniciar a exposição do presente projeto de lei complementar. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade, vereador Cirilo, presidindo aqui a mesa. Aqui também agradecer a presença do Bernardelli, presidente da Câmara, o Rossini, nosso líder de governo, e o vereador Nelson Osri. Muito obrigado pela presença. Bem, registrar um prazer estar aí nessa casa. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui numa sessão como secretário. Uma honra voltar aqui como secretário numa casa que meu pai foi vereador na década de 70, ainda lá no Paço Municipal, mas é uma alegria e uma honra muito grande para mim. Bem, nós preparamos alguns slides com o intuito de demonstrar um pouco o histórico e o conteúdo do PLC, que institui a Procuradoria Municipal, e depois o senhor vai dar oportunidade para perguntas, né? Eu estaria à disposição também para responder. Secretário, já que foi mencionado, inicialmente nós vamos expor o tema, vou abrir para que a Associação dos Procuradores possa também fazer as colocações que entendam pertinentes, e eu vou abrir, do meu lado esquerdo, eu tenho um microfone de à parte. Qualquer um que esteja presente, evidentemente, se apresenta com o nome, a entidade que representa, e pode fazer o questionamento, a crítica, a sugestão que entenda pertinente. Bem, pois bem. Então, dando início aos slides, o PLC ele institui a Procuradoria Geral do município. Essa instituição ela está prevista na Lei Orgânica, então, na verdade, nós estamos cumprindo uma diretriz da Lei Maior do município, a Lei Orgânica do município de Campinas. Ela prevê, em seus artigos 84 a 88, a criação de uma Procuradoria-Geral do município. Bem, o que nós temos hoje e o que vai mudar com a Procuradoria-Geral do município? Nós temos os procuradores, eles são contratados por concurso. A diferença é que a Lei Orgânica ela prevê um organismo, Procuradoria-Geral do município, que será presidida por um procurador-geral. Também haverá um vice-procurador adjunto, melhor dizendo, e nós estabelecemos no PLC toda uma estrutura que foi também muito debatida e nos apresentada pela associação, dividindo a Procuradoria em setores especializados.
Então, nós entendemos que a criação da Procuradoria, para além de respeitar a lei orgânica, ela vai melhorar e garantir a qualidade do serviço jurídico que é prestado hoje pela Procuradoria. Bem, basicamente, a lei orgânica estabelece, com relação à Procuradoria-Geral do município, as funções institucionais, né, representar judicial e extrajudicialmente o município, o que hoje já acontece, quero deixar muito claro, funções de consultoria jurídica do Executivo, assessoramento técnico-legislativo ao prefeito municipal e promover a inscrição e a cobrança da dívida ativa. Então, hoje, são funções que já são exercidas pelos procuradores, mas, como eu já disse, nós vamos, de uma certa forma, agilizar e organizar melhor isso dentro da Procuradoria-Geral do município, que, ora, se propõe a criação. Ainda, a lei orgânica prevê que a Procuradoria-Geral do município será composta por um conselho, por 5 procuradores compostos na carreira municipal de procuradores, né? Também o procurador-geral, como eu já disse antes, que vai presidir o conselho. O procurador-geral será de livre escolha pelo prefeito municipal, dentre os procuradores de carreira, e um corregedor também de livre nomeação pelo prefeito municipal, dentre os integrantes da carreira de procurador. Desculpa. Bem, então, a nossa lei orgânica é de 1990, existe realmente esta pendência no âmbito do Executivo, que precisa enviar esta propositura de lei para a Câmara Municipal. O prefeito Jonas Donizete, então, está sanando este débito, vamos dizer assim, perante a lei orgânica e também a Câmara Municipal e também aos procuradores, um débito registro que não é da administração do atual prefeito. Na verdade, nós estamos sanando e regularizando esta questão. Então, dentro do PLC, nós estamos estabelecendo 2 grandes estruturas. A primeira é alterar a nomenclatura da secretaria, que hoje se chama Assuntos Jurídicos, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Nós estamos propondo a alteração para a Secretaria de Justiça. Explico a razão. Hoje, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela, na verdade, é uma gestora de assuntos de interesse das demais secretarias, e nós procuramos viabilizar as políticas públicas das demais secretarias. Então, hoje, eu, como secretário, eu tenho muito mais essa função de fazer a interlocução com o gabinete do prefeito, também com as demais secretarias, para, garantindo a legalidade, garantindo os princípios da administração pública, tornar real as políticas públicas. Então, essa nomenclatura Secretaria de Justiça, ela foi implementada no âmbito municipal pelo município de São Paulo, e nós estamos nos inspirando nessa realidade. E, claro, o artigo 1º trata dessa nomenclatura e também da futura estrutura da Secretaria de Justiça, e todos os artigos na sequência vão tratar da Procuradoria-Geral do município. Aí, detalhando um pouco o que a lei orgânica traz, né, o PLC vai prever, melhor dizendo, para a Procuradoria-Geral do município, representar judicial e extrajudicialmente o município, consultoria e assessoramento do Executivo, propor estudos ao secretário de Justiça acerca da interpretação jurídica da administração municipal, representar a Fazenda Municipal perante o Tribunal de Contas, assessoramento técnico-legislativo, promover a inscrição da dívida ativa, processar administrativamente as infrações funcionais cometidas por servidores municipais, com exceção das carreiras que já têm este organismo próprio, como a Rede Marugate e a Guarda Municipal,
Não sei se eu estou me esquecendo de alguma, Gustavo, são só essas duas mesmo, né? E também manifestação em processos administrativos visando a defesa do interesse público. Com relação à estrutura da Procuradoria-Geral do Município prevista no projeto de lei complementar ora aqui debatido. Então, haverá, nos termos da lei orgânica, um Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município, o Gabinete do Procurador-Geral do Município, o Gabinete do Procurador-Geral Adjunto, a Corregedoria-Geral do Município, e aqui, na sequência, vem aqueles setores especializados que eu disse anteriormente. Procuradoria Civil, Criminal e de Recursos Humanos, Procuradoria Fiscal, Procuradoria de Licitações e Contratos, Procuradoria de Assessoria Especializada, Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente. Hoje, vereador Cirilo, nós já temos uma organização em setores especializados, mas essa nova estrutura, ela vem se adequar, o senhor como um jurista que ela vem se adequar a uma nova realidade do direito, né? Então, setores, áreas do direito que antes sequer existiam, como o meio ambiente, hoje a gente tem que incorporar e garantir a proteção deste ramo do direito tão importante, e aí tantos outros que eu mencionei aqui. E aí cada procuradoria especializada terá um procurador-chefe que vai responder ao procurador-geral do município. Aí, na sequência, o PLC trata de questões mais detalhadas, mais burocráticas, né? Os artigos 13 a 29 estabelecem as competências de todos os órgãos da Procuradoria-Geral do Município, os órgãos que eu disse anteriormente. Os artigos 30 a 32 regulamentam a verba de honorários sucumbenciais aos procuradores, conforme o Estatuto da OAB e da Advocacia, e no novo Código de Processo Civil, que também disciplinou a matéria. Os artigos 34 a 37 instituem a carreira de procurador municipal, conforme previsão na Lei Orgânica do Município, em seus artigos 84 a 88, e também em respeito à previsão na Constituição Federal de 88, que trata dessas carreiras como carreiras típicas de Estado, dando um tratamento diferenciado aos demais servidores públicos, né? Aí, como disposições finais, nós temos os artigos 38 a 50, que tratam das disposições transitórias, que estabelecem a criação dos cargos em comissão e as funções de confiança previstas no anexo 1, que são, na verdade, procurador-geral, adjunto, procurador-chefes, e assim sucessivamente. A instituição da JIP, que é uma gratificação de incentivo à produtividade dos procuradores. O enquadramento na carreira do procurador nos termos do artigo 35, então, como serão os critérios, né, uma vez aprovado o PLC pela Câmara Municipal, como serão os critérios de inserção nos níveis da carreira e, consequentemente, a movimentação na carreira, e também a instituição do adicional de produtividade e desempenho dos servidores da Procuradoria Fiscal, no importe de R$ 1.506,46. Então, vereador Cirilo, para finalizar, nós entendemos que este PLC, além de garantir aquela dívida que eu disse sobre o aspecto objetivo, legalista, né, nós entendemos que vai melhorar a qualidade dos serviços prestados pela futura Secretaria de Justiça, que vai trabalhar, como já vem trabalhando, em total consonância com os procuradores de extrema qualidade, competência técnica, e o procurador-geral, então, do município, ou a procuradora-geral do município, uma vez nomeado ou nomeada, vai trabalhar em consonância com o secretário de Justiça, e nós entendemos que isso vai garantir a segurança jurídica, de um modo geral, ao município. E, como eu já disse, a nomenclatura da Secretaria para a Secretaria de Justiça, na verdade, vem atualizar o seu espírito, a sua função no âmbito da administração pública municipal. Muito obrigado. Bom.
Eu agradeço ao secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Peter Panuto. Eu já passo, na sequência, ao membro da diretoria da Associação dos Procuradores, Henrique Sub, lembrando a todos que a presente audiência pública, a 27ª audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Campinas, em especial pela Comissão de Constituição e Legalidade, foi devidamente publicada no Diário Oficial do município de Campinas, no último dia 7 de novembro. Henrique. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Cirilo. Obrigado pelo espaço. Cumprimento também os demais membros dessa casa, vereador presidente Bernardelli, Rossini, Nelson Rosa, obrigado pela presença. Senhor secretário de Assuntos Jurídicos, Peter Panuto, obrigado também por toda a colaboração e diálogo ao longo desses meses, que representa muito do que a Associação dos Procuradores do município vem trabalhando ao longo de muitos anos. Como o doutor Panuto destacou, esse PLC é um esforço conjunto que vem suprir uma lacuna trintenária em relação à nossa lei orgânica. Foi construído a muitas mãos e é resultado do que há de melhor em termos jurídicos, em termos de estruturação de órgãos jurídicos pelo país. Nós nos inspiramos para auxiliar na elaboração desse projeto de lei com diversos outros projetos já em vigor, de grandes municípios e de o que foi conversado com colegas de outros municípios, e tivemos bastante apoio, um apoio incansável da Secretaria, que é bastante importante registrar aqui também, para que fosse encaminhado à Câmara. De mais relevante, apenas em complementação ao que já foi muito bem explicado pelo senhor secretário, sem que me alongue muito, é destacar, primeiro, que a Procuradoria vem, como já colocado, estabelecer as condições de atuação de uma carreira típica de Estado, que é a atuação da advocacia pública. As procuradorias municipais estão todas hoje já bem encaminhadas, junto também ao Congresso Nacional, para que isso seja definitivamente inserido no artigo 132 da Constituição, ao lado da Advocacia Pública Federal e Estadual, em respeito ao próprio Pacto Federativo. De maneira absolutamente à frente de seu tempo, já em 1990, a Lei Orgânica do município de Campinas já destacava isso, né, estabelecendo uma carreira própria, uma carreira específica, mencionada e protegida pela Lei Orgânica. E, além disso tudo, apesar de, na explicação necessária, e o projeto de lei, é claro, em respeito à burocracia necessária e racional que envolve o serviço público, em nome da legalidade, a menção aos cargos e aos gabinetes, e essa nova estrutura, de maneira nenhuma representa um aumento desta burocracia, um aumento de gasto público, muito ao contrário. O que nós pretendemos desde o início da elaboração do anteprojeto, ainda com esse texto, foi enxugar a máquina administrativa do órgão jurídico da Prefeitura. Então, como já destacado, nós já atuamos hoje de maneira especializada, conforme o tema, porém, nessa nova estrutura, isso é consolidado em grandes áreas, fazendo com que a atuação consultiva participe de todo o processo, juntamente com os procuradores que atuarão, eventualmente, nas questões contenciosas judiciais do município. Hoje, basicamente, a estrutura é dividida entre a consultoria administrativa e a advocacia contenciosa. E, ao longo do tempo, ao longo de todos esses anos, percebemos o quanto isso acabava por, no fundo, dificultar a melhor prestação de serviço jurídico. Então, dentro dessas grandes áreas, nós enxugamos cargos de chefia, nós enxugamos cargos cargos meio, né, vamos reduzir o trâmite dos processos, dos protocolados, ficando tudo dentro das grandes áreas, nas quais os colegas que atuam na consultoria estejam, como a gente brinca, na mesa do lado do colega que eventualmente precise defender a legalidade desta licitação, deste contrato, desta política pública, deste tributo, eventualmente junto ao Poder Judiciário. Então, o esforço que foi feito aqui foi de, respeitando a estrutura, respeitando a estatura constitucional da advocacia pública, também atender ao que está de mais moderno na administração, que é justamente o enxugamento da máquina administrativa,
com a redução de entraves burocráticos, fazendo com que a posição jurídica a ser adotada pelo município seja também mais centralizada por meio da figura do Procurador-Geral, que terá interlocução direta com o Secretário de Justiça e as demais secretarias. Evita-se, assim, a pulverização de opiniões jurídicas, apesar da independência técnica mantida e necessária de cada procurador, mas ela é canalizada de forma a uniformizar essa posição, que passará a ser conhecida por toda a sociedade, pelos membros do Legislativo, por todas as secretarias, e com isso também facilitando o trabalho de todos. No mais, queria manifestar, obviamente aqui, não poderia deixar de ser, como membro da diretoria da associação, o apoio ao pedido, enfim, do enquadramento dos aposentados, dos procuradores aposentados, que são também parte importantíssima dessa história, para que sejam também contemplados no momento aí dessa reestruturação da carreira, conforme seja aí encaminhado o projeto e seja posto em votação. No mais, acho que é isso que eu precisava complementar. Queria agradecer na presença do Dr. Osmar, nosso presidente da associação, a presença e o apoio de todos os colegas ao longo desses 30 anos para que esse projeto de lei fosse possível, certo de que podemos aí contar com o contínuo apoio de vocês para fazer da Procuradoria de Campinas um órgão jurídico à altura do que já é e reconhecido por sua vanguarda e por sua qualidade técnica em todo o território nacional. Obrigado. Eu agradeço ao Henrique Sub, que é diretor da Associação dos Procuradores do município de Campinas. Eu já vou deixar aberto, antes de passar a palavra aos vereadores, evidentemente já citando a presença do vereador Zé Carlos, eu vou passar ao público presente. Nós temos hoje aqui vários procuradores ativos, né? Vários aposentados. Então, eu passo aqui à esquerda, eu só peço para que, se tiver interesse, tendo interesse, se apresentem com o nome e façam o questionamento que entenderem oportuno. Quero lembrar a todos que a presente audiência pública, a 27ª, realizada esse ano pela Câmara Municipal, está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Francislaine Moro. Eu sou agente administrativo, faço parte de um grupo de 27 servidores que serão removidos assim que a lei da Procuradoria for aprovada. Nós seremos removidos da Finanças para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. No projeto inicial, havia um artigo na lei da Procuradoria, o artigo 46, que previa a nossa remoção sem prejuízo, que foi o que foi assumido conosco no momento da publicação do decreto, que já previa essa remoção. Em virtude de problemas com a lei do PDF, foi por bem, eles entenderam suprimir esse artigo 46. O projeto está em andamento, provavelmente vai ser votado em breve, e se não for recolocado esse artigo, nós seremos removidos com prejuízos, que não foi o que foi acordado. Nós não temos nenhum problema, nenhum óbice em relação ao projeto da Procuradoria. Só nós não queremos ser removidos com prejuízo, porque não foi o que foi combinado conosco, e nós recebemos essa verba, esse prêmio, desde 2011. Obrigada. Muito obrigado, Francislaine. Eu vou pedir para que todos façam as suas colocações, observações, para que depois nós possamos devolver à mesa para que possa responder os questionamentos. Mas, muito bem lembrado pela Francislaine, as folhas 238, existe realmente uma emenda supressiva ao projeto de lei complementar, que suprime o artigo 46 deste projeto. Bom dia a todos. Sou Sérgio Gonçalves, aposentado do Serviço Público Municipal, e sou segundo tesoureiro da Associação dos Idosos de Campinas. E sou suplente do Conselho Deliberativo do Camprev. Recentemente, nós, há 2 anos atrás, temos uma ação popular no Camprev para cortar os supersalários. Quando eu falo de supersalários, chegou de 123 mil a
30, 40, 50 mil. Uma camada de gente muito grande. A maioria deles, procuradores municipais da Prefeitura de Campinas. Inclusive esse salário pequeno, de R$ 123 mil mês. Essa pessoa já faleceu, e não vou citar nome de quem já faleceu, porque não pode se defender. Eu queria colocar essa ação, eu tenho uma ação popular, a gente já conseguiu cortar grande parte dessa, na época do Dr. Campos, que também era procurador, que era o presidente do Camprev. Ainda restou 42 ou 50 super salários na prefeitura. Só um é contador. A maioria deles, 90%, são procuradores da prefeitura. E por que acontecem essas coisas? Aí eu queria apresentar uma emenda parcial em relação ao artigo 31, no sentido de serem retirados do recebimento de sucumbência os procuradores inativos, pois sendo aposentados, não têm o pro labore faciendo, ou seja, não mais atuam como procuradores e recebem a sucumbência. Aí é óbvio, ululante, que o salário chega a 40, 50, 60 mil, que ainda restam lá 42 salários. Gostaria de apresentar isso. Isso não é nada contra um procurador, até porque teve um deles que, em 1992, salvou meu emprego na prefeitura. Eu, na época, saí candidato a vereador e protocolei errado um papel, e esse procurador me deu a garantia de eu continuar sendo servidor público. Então, não é nada pessoal. Não podemos, até porque o orçamento nosso do Camprev, hoje, na prefeitura, é o terceiro maior despesas, saúde, educação e Camprev. A continuar assim, a coisa não vai rolar. Bom dia a todos e vamos que vamos. Agradeço ao senhor Sérgio Gonçalves e informo que foi endereçado a esse presidente da comissão 2 ofícios. Atendendo ao princípio da transparência e da publicidade, juntei ao projeto de lei complementar, faz parte integrante para análise dos demais vereadores. Bom dia a todos os presentes, excelentíssimos senhores vereadores. Estou aqui como um servidor público municipal aposentado. Tenho acompanhado com muitos detalhes esse novo projeto, que, por sinal, é apresentado pela 4ª vez. O nome do senhor? Márcio Mendes Herdade. As 2 primeiras vezes, o então presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, o vereador, acabou não colocando em votação devido aos argumentos apresentados. Ele está sendo apresentado agora como substituto ou substitutivo pela 4ª vez. E, então, estou propondo a vossas excelências que avaliem o custo desse novo projeto. A lei da transparência diz que todo projeto que mexa com salários deve vir acompanhado de uma planilha de custos. Assim, grosso modo, só para implantar esse novo projeto megalômano, leonino, 5 milhões no mínimo para implantar, e depois para custear esses novos salários, no mínimo alguns milhões a mais por mês. Por quê? Pelo projeto, em 5 anos no máximo, 100 procuradores, que é o quadro, desnecessário esse 100, hein? Estarão recebendo todos o que equivale hoje a R$ 35 mil por mês, quando no âmbito nacional se combate os supersalários. E o que vai ocorrer? Todos ganhando esse enorme valor de salário. Outro detalhe, não passa de uma dezena os procuradores que atuam na justiça. Grande parte deles estão até pendurados em secretarias, sem ter muito o que fazer. E demais, quais são as principais secretarias que deveriam conter procuradores? Assuntos jurídicos ou de justiça, tudo bem, como queiram.
Finanças e recursos humanos. Pergunto eu, algum procurador quer trabalhar em finanças ou recursos humanos? Nenhum, está lá em branco, porque dá trabalho. Haverá contestação de auditores que têm o mesmo nível? Ninguém quer. Gostaria que examinassem também com muito detalhe o quadro orgânico de procuradores e auxiliares que constarão do projeto, uma enormidade, todos com enormes gratificações. Gostaria também de repicar, assim, em cima do que falou o meu antecessor aqui, quanto a procuradores aposentados. Não são mais procuradores, são servidores municipais aposentados, como eu não sou mais auditor fiscal tributário, sou um servidor municipal aposentado. Onde está o prolabore faciente desses procuradores? Eu garanto que 90%, no mínimo, deles nunca atuaram no fórum defendendo prefeitura. Os senhores sabem quanto foi, em setembro, a sucumbência paga a todos os ativos, procuradores e inativos? Extrateto ainda, que eles alegam que é extrateto. Cerca de R$5.000. O servidor comum que ganha uma gratificação esporádica que seja, quando ultrapassa o teto, por um motivo ou por outro, ou seja, o teto do prefeito, 26 mil, tem simplesmente cortado esse plus, esse extrateto. Os procuradores não, atualmente ainda fazem assim. Os recursos humanos pega a diferença e joga para o mês seguinte. Que apadrinhamento é esse? Então, como falou o meu antecessor, pagar sucumbência a ex-procuradores, não são mais. Não há o prolabore faciendo, ainda extrateto. É incrível. E a maioria deles, desses aposentados, não são todos, oriundos sem concurso público. Atualmente, sem concurso público, só há um procurador. Havia dois. O antigo presidente do Camprev, que há cerca de um mês ou dois, se aposentou. Aquele mesmo que autorizou 40 milhões empregados do Banco Morado e BVA, que deu um prejuízo enorme ao Camprev. Sugiro também que verifiquem as promoções propostas. Um mísero servidor comum, para ter uma promoção, tem que fazer um curso de 360 horas em faculdade, um curso de especialização, com prova, trabalho de conclusão de curso. E mesmo assim a prefeitura municipal, que atrasa pagamentos, que parcela 13º, não sei de onde vai tirar todo esse dinheiro. O que ocorre? Não os promove, alegando falta de verba. E aqui, num dos artigos aí que os senhores têm o projeto em mãos, está lá, um procurador, até assisti a aula de um deles, que está sentado à mesa, quando eu estava na ativa, ministrando 32 horas aula, fará jus a uma promoção, quando o mísero servidor comum tem que fazer um curso de 360 horas e ainda não recebe a promoção, porque a prefeitura alega que não há verba. E quem recebe a duras penas é quem entra na justiça. Então, para eles, essa moleza. Outra, um quadro imenso, inclusive de auxiliares, cargos que vão ser criados. Não caberão todos no andar da prefeitura, terão que ocupar um outro imóvel fora. A que custo? Nessa penúria que nós estamos, dificuldades financeiras, gastar milhões nisso. A lei orgânica fala em 5 procuradores. Não tem que votar nada, se está na lei orgânica, que cumpra-se. Cria-se a procuradoria, como eles falam, com os 5, é mais do que suficiente. No máximo 10 atuam no fórum, muitos deles enganchados em secretarias, menos em finanças e recursos humanos. Dá trabalho, hein? Peço que verifiquem como pode uma associação, no caso, a Associação dos Procuradores Municipais de Campinas, cujo presidente aí está, se tornar um órgão pagador. Eles é que vão pagar. Vão dizer, pague X a esse, X aquele, Y aquele.
Que órgão pagar? A associação como órgão pagador? Isso é uma excrescência. Órgão pagador quem é? Finanças e a Prefeitura, o Poder Executivo. Gostaria que verificassem também outros detalhes contidos nessa legislação. Não vou me estender mais, porque o tempo é curto, nem eu sou o dono da palavra. Mas gostaria que Vossas Excelências lessem com calma, não só batessem martelo, leiam item por item, debatam, para os senhores verem o gasto de milhões que isso acarretará desnecessariamente. Esse quadro de 100 procuradores é demais. Por que colocaram 100? Quando fizeram a lei complementar, os próprios procuradores diminuíram, por exemplo, de auditores, o quadro era de cerca de 120, diminuiu para 100. E o deles ficou com 100 procuradores desnecessários. Tanto desnecessários são que, atualmente, existem 70. E no concurso público agora, não abriu vaga para mais nenhum. Boa parte deles, como eu já disse, enganchados em secretarias. Então, encerro a minha palavra e coloco-me à disposição de Vossas Excelências para qualquer dúvida a respeito do que eu estou falando e do que explicitei aqui. Muito obrigado a todos. Eu agradeço, senhor Márcio Mendes. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Gaspar, eu sou do MBL Campinas, Movimento Brasil Livre. Estou representando aqui os cidadãos, os contribuintes de Campinas, preocupadíssimos hoje com o custo da carga tributária do Brasil e de Campinas, que é um dos mais altos do país. E eu vejo com enorme preocupação a criação dessa PGM, Procuradoria-Geral do Município, em virtude dos altos impostos que nós já pagamos, e apesar do... Desculpa, eu esqueci o nome do procurador que falou ali, ele disse que vai acarretar até uma economia aos cofres públicos. Eu gostaria que fosse demonstrado isso com números, com tabela, com planilhas, qual seria a economia e aonde estaria sendo economizado isso, e passado de forma pública, fazendo uma propaganda realmente para a população, para elucidar esses números e convencer a população, da mesma forma que toda a política nacional hoje que está sendo feita é no enxugamento da máquina, e eu vejo que isso está indo no sentido contrário. Não que eu seja contra, propriamente dito, mas eu vejo, na minha visão, como leigo cidadão, preocupado com o bolso do contribuinte. Então, é questão do custo dessa Procuradoria-Geral, quanto vai custar os cofres públicos, e segundo, em relação à sucumbência, eu acredito que 99% da população não saiba o que isso significa. Eu vejo, desculpe a minha opinião, de certa forma imoral, apesar de ser legal, porque o funcionário público, o servidor público, o procurador, ele já tem um ótimo salário, e eu acho que quem presta serviço à população num cargo público é uma missão acima de tudo, e eu acho que quem quiser ficar rico deve ir para a iniciativa privada, não para o cargo público. Mas isso é uma opinião pessoal. Portanto, eu vejo que a sucumbência, que, para quem não sabe, é uma gratificação, em relação, além do salário, que pode dobrar até o salário do procurador. Eu vejo com preocupação, e eu gostaria, como cidadão, de apoiar, sim, a criação da PGM, desde que não houvesse a questão da sucumbência. O terceiro aspecto que eu vejo mais grave é em relação à independência desse órgão em relação ao Poder Executivo, porque a nomeação sempre passa pelo crivo do prefeito da cidade. Então, eu vejo que é totalmente contraditória a criação desse órgão, sendo que ele fica à mercê da escolha do prefeito para nomear os cargos principais da Procuradoria. Muito obrigado. Bom dia. Arquiteto Ronald Tanimoto, cidadão. Nesse momento, coordenador local do Movimento Brasil 200. São empresários e líderes em ação em prol de um país melhor, uma cidade melhor, e preocupados principalmente com a carga tributária sobre o cidadão e de que forma nós podemos aliviar essa carga tributária e a criação, seja lá, de um órgão a mais, mesmo que para ajudar na fiscalização do município, implicaria no aumento dessa carga. Paulo colocou muito bem aqui sobre essa preocupação da sucumbência,
e do momento. Eu vou partir desse ponto. Eu não sei, os senhores devem saber mais do que eu, inclusive, o que é o espírito do tempo. Os advogados aprendem muito isso, né? O que é o espírito do tempo. Vivemos o espírito do tempo de combate à corrupção e à impunidade. Esse é o espírito do tempo, que muda voto no plenário, que muda voto na Câmara e promove o impeachment, que muda voto e põe alguém na cadeia, apesar da lei ser a mesma há tantos anos, mas é o espírito do tempo que a sociedade está pedindo. O combate à corrupção e o combate à impunidade. Eu vejo com preocupação quando surge uma proposta de criar um órgão, além das despesas já alentadas aqui, se a própria Câmara não seguiu o espírito do tempo quando teve a oportunidade de fiscalizar o governo municipal. Se a própria Câmara não deu essa resposta, respeitando os votos e a opinião de todos, mas não seguiram o que nós esperávamos. E agora a gente fica observando criar um órgão, qual que seria o grande risco, eu como cidadão veria, igual aos grandes tribunais de contas de município pelo país afora, que só ratificam as proezas de alguns prefeitos e vira, na verdade, um órgão chapa branca para oficializar qualquer manobra que o prefeito queira, que a prefeitura queira. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar minha fala. A visão crítica da necessidade, ou não, acho que os vereadores vão defender a necessidade ou não, da criação desse órgão a mais, dos procuradores. E vejo que, no dia a dia, a própria Câmara não teve essa preocupação, no decorrer dos anos, na minha visão de cidadão, de dar um alento à população que pedia uma série de investigações, independente do número de procuradores. O cidadão comum entende que o procurador é para investigar, e, nesse sentido, eu acho que a Câmara não seguiu o espírito do tempo, e esse tipo de proposta não vem ao encontro do que está acontecendo na sociedade, se for montada nessa base, que não há um sentimento de ligação, de comprometimento com a sociedade. Eu pergunto se tem mais alguém da plateia querendo fazer uso da palavra. Eu peço para que se dirija aqui do lado esquerdo. Se puder sempre, evidentemente, se ater ao tema. Peço para que se apresente com o nome e faça a sua colocação. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar os senhores dessa mesa, muitos dos companheiros que aqui estão. Meu nome é Tadeu Cohen, sou coordenador do Sindicato de Servidores Municipais de Campinas, e eu gostaria de fazer dois questionamentos só. Primeiro, qual é o impacto da criação desse projeto dos procuradores? Qual é o impacto disso? Quem que vai custear isso? Quem vai custear? E, para finalizar, nós estamos alterando o plano de cargo, carreiras e salários. Essa é a grande realidade. Para beneficiar quem? Grupo. É grupo que nós estamos beneficiando? Então, eu gostaria de fazer mais o debate sobre isso. Nós somos a categoria, aceitando ou não. Quem defende funcionalismo é o Sindicato de Servidores Municipais. E, aliás, essa pauta dos procuradores, nós já tínhamos colocado em alguma das nossas campanhas salariais. Não sou contrário à procuradoria. Agora, qual é o impacto disso em relação ao plano de carga e salários? É isso que eu quero saber. Quando o sindicato faz as campanhas salariais, não faz para metade da categoria. Faz para toda a categoria. Aliás, agora vamos receber 4,47 para todo mundo, estendido a todo mundo. Então, não é importante, não é legal fazer os grupos aqui na Câmara para fazer o que estão fazendo. Seja procurador, auditor, engenheiro, não é possível. Categoria é uma. Então, eu queria saber sobre isso e eu queria que fosse muito mais discutida essa questão, porque vai ferir internamente o plano de cargo, carreira e salário. Tem muita categoria que também vai querer vir buscar nessa casa aqui de que forma fazer essa condição e esse debate. Muito obrigado. Eu agradeço, senhor Tadeu. Eu vejo que não há movimentação de ninguém da plateia. Eu já passo aos vereadores. Vereador Luiz Carlos Rossini. Presidente, bom dia. Embora chegando atrasado. Bom dia. Vereador Zé. Eu vou acompanhar o raciocínio do senhor Márcio, que falou ali,
eu vou me aprofundar nesse projeto para depois, então, opinar ou fazer algumas emendas que forem necessárias. Porque eu estive de licença, não acompanhei esse projeto. Mas eu quero primeiro debruçar sobre ele, ver se tiver que fazer alguma emenda e analisar profundamente, primeiramente, para depois emitir o parecer ou falar alguma coisa. Faz muito Obrigado. bem. Vereador, então, Luiz Carlos Rossini. Bom dia. Cumprimentar o vereador Cirilo, que preside essa audiência pública, em seu nome, todo o secretário Panuto, todo o pessoal que está na mesa, representante da associação, presidente dos procuradores, servidores aqui presentes e cidadãos, né? Primeiro, eu acho que ninguém questiona a importância, a necessidade de implantar a Procuradoria-Geral do município, até para dar cumprimento àquilo que já está disposto na lei orgânica do município. Foram levantados alguns questionamentos, eu acho que precisam ser esclarecidos e aprofundados, até para que os vereadores possam ter uma ideia mais aprofundada aí do que representa a implantação ou aprovação do projeto de lei, da forma como ele está estruturado. Eu acho que os questionamentos, nem vou me alongar, porque os questionamentos já estão colocados, mas a questão do impacto, eu acho que é importante falar, o impacto financeiro, orçamentário e previdenciário, né, o que significa, como é que está sendo contemplado. Apesar de ter sido falado, esclarecer melhor como é que vai ficar a questão da paridade com os procuradores aposentados, né, se está previsto, está garantido, que é um direito constitucional deles também. E, por último, entender melhor o papel da associação, né, dos procuradores, colocadas no projeto de lei como órgão pagador, foi um termo usado ali, né, mas se isso é legal, técnico, é a necessidade disso. Só aprofundar esses pontos que me chamaram a atenção. Obrigado. Eu pergunto ao vereador Marcos Bernardelli. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Luiz Henrique Cirilo. Em vossa pessoa, cumprimentar todos os integrantes da mesa dos trabalhos dessa audiência pública, servidores municipais aqui presentes. É de suma importância o que estamos realizando nessa data. Eu quero inicialmente aqui fazer e consignar o papel de dois secretários municipais de assuntos jurídicos, o Silvio, que deu início a toda essa tratativa com vocês, procuradores, e ao Panuto, que, assim que chegou ao Executivo, adequou de uma forma bem sucinta e objetiva aquilo que não só a lei permeia e obriga, mas quando se faz um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, é importante que se cumpra. Então, nós não estamos fazendo nada mais e nada menos que a nossa obrigação, porque a própria lei que assim determina, ela teve o referendo de um procedimento administrativo, não sei se chegou a ser judicial, do Ministério Público da nossa cidade. Eu não vou discutir moralidade, eu não vou discutir imoralidade, eu não vou discutir sucumbência, porque lá em 1992, eu era secretário da UAB, eu me recordo que nós fomos lá na antiga Câmara, quando começamos a discussão, Osmar sabe disso, que lá já contemplava o Estatuto da Advocacia a sucumbência, e levantou um vereador e disse, eu não vou pagar bicho para procurador. Não, ele não estava pagando bicho para vereador, porque é um direito do profissional do direito. Então, eu não vou discutir essas questões que o próprio, e quem respeito muito o presidente do sindicato, porque aqui na Câmara nós não tratamos de grupos. E nem elegemos grupo para proteger. Todos que nos procuram, sem exceção, são recebidos, a discussão é objetiva, clara, cristalina, e é evidente que não depende, porque a iniciativa das modificações, elas devem ocorrer lá no Executivo. E assim tem sido todos
os projetos de lei que aqui chegaram. Pelo menos nesses últimos 7 anos que aqui estou. Quero parabenizar mais uma vez a todos os senhores. Eu acho que todos, sem exceção, têm as suas reivindicações. Sem nenhum problema. Entendo que o sindicato tem a representatividade maior. Agora, os caminhos que levaram a um grupo, aos procuradores, a maneira que se foi construído, eu não conheço. Mas não só os procuradores, mas há tempos atrás, outras categorias também foram aquinhoadas com a interpretação do Executivo que deveria ter, de uma maneira ou de outra, uma lei própria para assuntos específicos. Mas eu quero aqui, como o próprio líder disse, o próprio Zé Carlos, eu não sei as palavras do Nelson, mas nós vamos debruçar. Parece que quando aqui chegou já tem o estudo de impacto a respeito desse assunto. Conversamos muito a respeito dos aposentados, recebi uma comitiva dos aposentados. É aquela questão, nós tínhamos procuradores administrativos e procuradores judiciais, isso é uma loucura que nós inventamos lá em 82. Corrigimos agora, 3 anos atrás, são correções que estão sendo feitas. E o mais importante, está se cumprindo sim a lei, mas principalmente, que fique claro, eu não tenho cópia desse termo de ajuste de conduta, mas já foi dito em todas as reuniões. Esse pacto existe com o Ministério Público. Então, quando se faz um pacto na envergadura deste, o caminho a seguir é outro ou esse que nós estamos seguindo? Eu quero crer que é esse, e seja esse. Então, fica aqui os meus cumprimentos ao vereador Cirilo pela presidência dos trabalhos, aos secretários, aos presidentes e representantes dos servidores, ao presidente do sindicato, quem é meu amigo. Nós já conversamos sobre outros itens da questão do funcionalismo, e as conversas sempre às claras. Nada atrás de qualquer intuito que venha a prejudicar A ou B ou privilegiar A ou B. O projeto foi discutido hoje, que é o da Procuradoria, assim chegou, nós recebemos uma parcela de aposentados, quem solidificou, quem deu o alicerce ao que nós temos hoje, são esses que eu conheço desde 1980, enquanto funcionário do Fórum que era. E toda a história tem o seu alicerce. Eu estarei aqui à disposição de todos, como sempre estive, mas hoje, como nós estamos na Comissão de Constituição e Legalidade, é Vossa Excelência que dirige o trabalho, está muito bem representada a casa, e Vossa Excelência sabe disso, e nós não vamos nos furtar a discutir absolutamente nada. As emendas serão apresentadas, vão ser discutidas, sim, entre nós, vereadores, e junto com a liderança do governo, e, evidentemente, com a categoria. Muito obrigado, Luiz Henrique. Obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço ao vereador e presidente dessa casa, Marcos Bernardelli, e informar a todos que existem as folhas 235 a 237, feito por essa casa, um estudo de estimativa de impacto orçamentário, número 17/19, da Coordenadoria de Apoio às Comissões. Passo a palavra ao vereador Nelson Osseri. Primeiramente, bom dia, presidente, secretário, demais autoridades, bom dia, vereadores, público presente. Quero, antes de mais nada, cumprimentar todos os procuradores pelo excelente trabalho que realizam e, obviamente, também questionar algumas coisas do PL e também pretendo me aprofundar. No PL, pelo que eu verifiquei aqui, não existe o impacto econômico-financeiro, então é importante esclarecer qual será o custo para os cofres públicos, também pedir que o Executivo mande para a nossa casa, quanto custará a criação dessa PGM, aos cofres públicos, e para a população e os vereadores também saberem exatamente quanto custará a criação dessa nova estrutura. Então, acho que é o que eu tenho para hoje,
mas, obviamente, outros e novos debates também serão bem-vindos para discutir a questão da criação da PGM. Muito obrigado a todos. Eu quero lembrar a todos que a Câmara Municipal de Campinas, através da Comissão de Constituição e Legalidade, realiza a 27ª audiência pública, para que possamos iniciar a discussão, reflexão do PLC 46/2018, de autoria do prefeito municipal, que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do município de Campinas. Eu quero, inicialmente, então, eu estou procurando já tentar responder o questionamento feito pelo vereador Nelson Orser quanto ao estudo do impacto, que já está encartado nos autos, porém eu quero mencionar, inclusive, a página, caso realmente ele esteja fazendo parte do projeto. Eu quero ver lá. Posso ver aqui? Mas eu já passo, então. Pronto, está aqui, está nas mãos. O estudo de impacto financeiro faz parte das folhas 239 do presente projeto de lei complementar. E esse? E o estudo de impacto atuarial faz parte também do projeto, folhas 211, Então, está sanada a irregularidade, eventual irregularidade que pudesse ter, não haja vista que foi juntado previamente. O estudo atuarial é de folhas 211, de folhas 211 a folhas 224. E o do impacto... Confirma essa 239, por favor. R$ 239, 240, o impacto financeiro. Eu passo a palavra ao secretário Peter Panuto, para que possa iniciar a exposição, os questionamentos que foram abordados à mesa. Se puder inicialmente já responder, eu agradeço. Bem, obrigado, vereador Cirilo, pela oportunidade. Momento de democratização aqui do projeto de lei complementar, faz parte, e eu agradeço a oportunidade. Bom, com relação à Francislane, aquela gratificação aos servidores que virão de finanças para a futura Secretaria de Justiça. Nós tivemos uma reunião no meu gabinete semana passada, ficou esclarecido e compromissado que voltará esse dispositivo ao projeto de lei mediante uma emenda. Então, ratifico o que eu disse no meu gabinete. Sérgio Gonçalves. Bem, com relação aos super salários, seja de procurador ou não, é uma realidade de servidores anteriores à Constituição de 88, isso não existe mais no Brasil. Então, se há salário alto ou não, é uma coisa. Agora, aqueles grandes benefícios que não tinham filtro, a Constituição de 88 superou isso, tanto que podem checar super salário, procurador... Eu vou pedir, secretário, eu vou pedir o seguinte, secretário, eu peço a gentileza, quando foi dado a palavra à população, que tem que participar, questionar, criticar, aplaudir, foi dada a palavra. Eu só peço para o senhor se ater, então, aos questionamentos que foram apresentados, o senhor não precisa necessariamente interagir com a plateia. Ok. Com relação à sucumbência, eu queria fazer uma explicação de um modo geral. Esse assunto
apareceu aqui várias vezes, né? Se a gente imaginar o advogado privado que tem o seu escritório de advocacia, ele recebe 2 tipos de honorários: os honorários contratuais, que o cliente paga a ele, e os honorários sucumbenciais, que, se ele sair vitorioso na causa, a parte perdedora paga a ele, né? O Estatuto da OAB e o novo Código de Processo Civil garantiram de forma expressa que os advogados públicos também recebam os honorários sucumbenciais. Então, quem paga os honorários sucumbenciais é a parte perdedora no processo judicial, não é a administração pública, isso não sai dos cofres públicos. Então, se os procuradores recebem honorários sucumbenciais, e em grande valor, é porque eles estão trabalhando bem e recebendo vitórias nas causas, o que é importante para a administração. Então, honorários sucumbenciais não são pagos pela administração pública municipal e é um benefício previsto em lei federal, não está no âmbito municipal. Temos apenas que cumprir a lei federal. O Márcio Mendes Herdade também voltou a falar no custo, né? Então, está encartado ao processo, é um impacto financeiro de 5 milhões ao ano, R$600 mil por mês. A gente entende que, para o orçamento de Campinas, com 6 bilhões de reais, é algo totalmente absorvido pelo orçamento. E eu queria também dizer, e agradecer a oportunidade, que hoje terá a votação, a segunda votação do nosso projeto de lei para reorganizar a cobrança no âmbito administrativo e judicial dos créditos tributários e não tributários. E hoje o que nós recuperamos aí por volta de 80 milhões ao ano, nós fazemos uma projeção já para o ano que vem, 2020, pelo menos dobrar isso. A gente imagina que vai até um pouco acima, vamos chegar a uns 160, 200 milhões de recuperação de créditos já no ano que vem. Então, esses 5 milhões serão totalmente absorvidos pelo próprio aumento da produtividade da Procuradoria. Obrigado, eu agradeço à Casa por ter dado tanta importância e celeridade a esse projeto que hoje passa a segunda votação. Muito obrigado, presidente da Câmara, que hoje, se Deus quiser, vai ser aprovado. Bom, eu passo a palavra agora ao Henrique Subi. Não, eu só estou... Desculpa. Bom, com relação ao meu amigo Tadeu, também o impacto acho que já foi esclarecido. Com relação à carreira, isso é algo a ser considerado, mas nós estamos entendendo que a carreira de procurador, conforme o entendimento da doutrina, é procurador de carreira, um servidor de carreira típica de Estado, portanto, a própria Constituição e a própria lei orgânica prevêem um tratamento diferenciado. Então, não é algo que nós estamos criando, e sim regulamentando. O vereador Rossini, Pacto Financeiro já foi respondido. O papel da associação no processo, vereador Rossini, foi estritamente democrático, de receber sugestões e troca de ideias e aprimoramento do projeto. Não houve nenhuma, eu não sei se foi essa a sua conotação, mas não houve nenhuma imposição de nada. Muito pelo contrário, só troca de ideias, e esse é o papel aqui, tanto o meu quanto o deles. A paridade com o aposentado, o presidente Bernardelli vai tratar disso no momento oportuno. Eu acho que é isso. Estou à disposição. Obrigado, secretário. Eu quero, por um lapso, eu pensei que o senhor já estava encerrando, por isso que eu já passava a palavra ao Henrique, mas sempre quando presidir o trabalho, eu jamais vou cercear o direito da fala da mesa ou de quem que esteja presente. Então, logo termine a exposição, caso o Tadeu ou qualquer um que não se sinta prestigiado com a resposta, pode voltar o microfone aqui da parte, evidentemente que esse presidente concederá a palavra. Eu passo, então, ao Henrique Subi, que é diretor da Associação dos Procuradores do município de Campinas. Sem antes registrar, eu quero só registrar a presença do Gustavo Zucato, nosso subsecretário de Relações Institucionais da Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Só para colaborar com o debate e com os estudos a serem feitos pelos senhores vereadores,
para que tenham as informações mais completas possíveis nas suas ponderações e eventuais emendas. Complementando a questão da verba sucumbencial, conforme foi muito bem esclarecido pelo senhor secretário, essa verba ela tem natureza privada, ela é paga pela parte perdedora, e, a partir daí, acho que, complementando a resposta, vereador, a questão da associação dentro desse rateio. Há um parágrafo dentro do projeto de lei que autoriza a Associação dos Procuradores a fazer o rateio. A Associação dos Procuradores não é órgão pagador. Tá? Quem paga essa verba é o particular, é a parte que perdeu a causa. Não, isso não se dará automaticamente. Na verdade, estamos deixando autorizado na legislação que, por meio do Conselho Superior da Procuradoria, formado por 5 procuradores, procurador-geral, escolhido pelo prefeito, o corregedor-geral, escolhido pelo prefeito, e 3 procuradores eleitos dentre os nossos membros, todos eles dos níveis finais da carreira, então um colegiado experiente, eventualmente autorizar que esse rateio seja feito pela associação, por uma razão. Até hoje, o rateio é feito pela Secretaria de Finanças. E nós entendemos que, em algum momento, pode-se chegar à conclusão, pode ser constatado que não há razão da Secretaria de Finanças ter uma estrutura, ainda que pequena, mas uma preocupação contábil com verbas exclusivas dos procuradores. Então, se isso vem de remuneração privada, vinda de fora, é possível, não estamos impondo, mas é possível que alivie-se a Secretaria de Finanças do encargo de repassar essa verba específica aos procuradores por meio da associação regularmente constituída, modelo que já é utilizado em grandes municípios, como, por exemplo, em Porto Alegre. Então, foi essa nossa inspiração e deixar a associação à disposição para que faça esse rateio. Então, espero ter colaborado aí com as reflexões. Vamos lá. Eu peço só o microfone, nós estamos transmitindo ao vivo, às vezes pode ficar um volume baixo. É importante para o entendimento e para a transparência, né, claro, que claro, a audiência pretende. Então, assim, toda a verba de sucumbência, ela seria repassada, colocada numa conta da associação, e a associação é que se encarregaria de fazer repassar o rateio e recolher os tributos incidentes. Isso é normal, legal, não tem problema, Tribunal de Contas. Isso é feito em diversos municípios já, como disse, foi uma inspiração de outras experiências, e isso é feito hoje por meio da Secretaria de Finanças. Existe uma rubrica contábil específica de honorário de sucumbência, e a Secretaria de Finanças repassa e faz os recolhimentos dos tributos. E aí esse critério que é, pega aquilo e divide por todos os procuradores? Divide uma média aritmética simples por todos os procuradores, ativos e inativos, e eu vou aproveitar o gancho para tratar da importância da sucumbência aos vereadores inativos, que foi aqui aventada, e também em relação à justificativa disso. Quem atua junto ao Poder Judiciário sabe muito bem que, infelizmente, ainda a celeridade, a rapidez na tramitação do processo não é uma realidade nesse país. Eu estou na Prefeitura, sou procurador desde 2015, e eu ainda atuo em processos que se iniciaram em 1992. Então, sim, os procuradores hoje inativos trabalharam, sim, nesses processos, são responsáveis, eventualmente, pelo sucesso dele na causa, o sucesso do município na causa. Então, essa é a razão técnica de se pagar a sucumbência aos inativos. Houve, sim, trabalho deles em muitos desses processos. Segue-se, né, a essa questão, a divisão, assim, como foi também aventado, dos procuradores administrativos e os procuradores, né, que atuam na consultoria, e os procuradores do contencioso. Enfim, isso se dá como em qualquer órgão, como em qualquer instituição, como em qualquer empresa. Significa dizer que fulano é mais importante do que Beltrano nisto ou naquilo, o que não é verdade, não pode ser verdade. Se eu atuo no contencioso dentro da prefeitura, eu só posso atuar bem no contencioso porque eu tenho colegas cuidando da consultoria administrativa. Se eu tiver que, né, se todo mundo tiver que cuidar de tudo, o trabalho não fica bem feito. Essa especialização de procuradores, que, insisto, no projeto ela é reduzida, passa a ser agrupado em temas, e não mais em consultoria interna e contencioso, ela é absolutamente natural, como em qualquer estrutura organizacional, de que você só atua bem porque o outro está lá apoiando, dada as vastas atribuições que tem a Procuradoria do Município, conforme a lei orgânica que já atualmente exercemos.
falei. E, por fim, a questão do pagamento do teto. É importante salientar que eventuais pagamentos extra-teto que existam são fruto de direito adquirido. Não vamos questionar decisões judiciais que garantem o pagamento desses benefícios, né? Não nos cabe. Segundo, os honorários serem pagos acima do teto é uma realidade que também já se findou. O Supremo Tribunal Federal já determinou que os honorários sucumbenciais integram o teto remuneratório. Portanto, consta expressamente do projeto de lei o respeito ao teto remuneratório, pela assim, a verba de sucumbência respeitando o teto remuneratório. Nós fizemos questão de inserir, né, no anteprojeto, que foi muito bem acolhido essa sugestão, pela administração, ao encaminhá-lo, de já sacramentar a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Na mesma esteira, e complementando a explicação do Dr. Panuto, o STF também já determinou que os procuradores, os advogados públicos, se inserem no artigo 37, inciso 11 da Constituição, que os colocam como o teto não do prefeito municipal, e sim o teto do desembargador. Então, a interpretação constitucional feita pelo Supremo coloca o teto diferenciado às carreiras típicas de Estado, conforme já foi estabelecido aqui, e haverá a remuneração, a sucumbência passa a integrar esse teto em estrito respeito ao projeto eventualmente aprovado e à decisão vinculante do Supremo. Penso que eram esses os principais tópicos a serem debatidos e agradeço o espaço, presidente. Eu agradeço por hora o Henrique Sub, que é diretor da Associação dos Procuradores do Município de Campinas. E eu passo a palavra novamente ao secretário Peter Panuto, para que ele possa esclarecer 2 pontos aí que não foram abordados. Agradeço, pedi desculpas que a folha estava dobrada e a hora que eu abri aqui eu vi que faltou Paulo Gaspar e do Tanimoto, Ronald Tanimoto. Acho que um item só que ficou faltando, os demais já foram respondidos, com relação à independência da Procuradoria com relação ao chefe do Executivo. A independência da Procuradoria é técnica. Isso é garantido pelo Estatuto da OAB, já existe e vai continuar existindo no âmbito da Procuradoria-Geral do município. A independência administrativa e financeira, isso cabe ao chefe do Poder Executivo, inclusive com relação às nomeações dos cargos de confiança. Isso é presente no âmbito federal, para a Advocacia Geral da União. O presidente Bolsonaro tem à sua disposição um advogado da União que, no âmbito federal, sequer precisa ser advogado de carreira, não é o nosso caso no âmbito municipal. E a mesma coisa no âmbito estadual, o Procurador-Geral do Estado é de livre nomeação dentre os procuradores de carreira pelo governador do Estado e, no âmbito municipal, o Procurador-Geral do município e os demais cargos mencionados são de livre nomeação, cargos de confiança do prefeito municipal, dentre os procuradores de carreira. Obrigado. Eu agradeço ao secretário. Consulto se tem mais alguém querendo fazer uso da palavra. Se puder novamente repetir o nome, nós estamos ao vivo pela TV Câmara, realizando audiência pública para iniciar a discussão do PLC 46/2018, de autoria do prefeito municipal, que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do município de Campinas. Obrigado, vereador Cirilo, pela palavra. Em relação à fala do secretário, sobre a questão do âmbito nacional ocorrer assim, a questão da nomeação do Poder Executivo, em relação à lista tríplice, etc., eu gostaria mais uma vez de apelar como cidadão brasileiro que não se trata de descumprirmos as leis, mas de modificá-las. Nós vivemos num país onde 50% da população ganha salário mínimo, nós temos 15 milhões de desempregados, e, como falou bem o meu colega Ronald, a questão do tempo, né? Se nós, população brasileira, não fizermos um esforço para que as leis consideradas imorais em relação à grande maioria da população, que são desprovidas totalmente de condições econômicas favoráveis, se nós não fizermos essa pressão popular para modificarmos essas leis, para corrigi-las, eternamente privilegiaremos sempre uma elite em relação à grande maioria, e vemos o que está acontecendo no Chile. Em relação à sucumbência, como foi dito pelo secretário, ele frisou, no âmbito privado, o advogado recebe a comissão em relação ao ganho da causa. Muito bem, âmbito privado, assim como eu já referi, porém estamos no âmbito público e o dinheiro do contribuinte é sagrado. Eu apelo mais uma vez a que vocês
partem para esse ponto. Obrigado. Vereador Cirilo. Eu só pergunto, o seu Márcio é o último inscrito, seria o seu Márcio, então? O Ronald? Então, após o Ronald... Eu vou pedir, então, para que fique aqui do meu lado esquerdo, aqui já se posicionando, para que a gente possa dar continuidade. E agora, como é repetitivo, as pessoas que vão falar novamente, vai novamente fazer uso da palavra, eu vou pedir, a exemplo do Paulo, que seja de forma objetiva, para facilitar os trabalhos de todos. Tá ok. Obrigado, vereador Cirilo. Obrigado à mesa. É muito difícil falar de leis, de coisas com tantos auditores, procuradores, vereadores que entendem de lei. É muito difícil. Eu estou me sentindo aqui numa posição um pouco complicada. Mas só queria reforçar ao presidente da Associação dos Procuradores, é isso, senhor? Como é que é o nome do senhor, por favor? Não, o senhor aqui do lado. Tá. Queria ratificar que o CNPJ da Prefeitura é um e o CNPJ do Camprev é outro. Depois que você caiu lá, como aposentado, e eu sou um deles, eu deixei de receber meu vale alimentação de R$1.000 e deixei de receber a minha restituição, que eu poderia ter ficado um pouco mais no serviço público, vamos imaginar, R$600, que é que eu pago hoje como aposentado ao Camprev. Só aí eu deixei de receber R$1.600 por mês. Muito bem. Poderia ter ficado mais 4 ou 5 anos lá. Ou até 75 anos, porque não sei se a lei da bengala caiu. Apesar de eu usar bengala, se tirar a bengala eu caio. Eu queria dizer que depois que você é aposentado, você é aposentado. O CNPJ é outro. E queria convidar o secretário de Assuntos Jurídicos, e se ele puder ir junto, nós vamos, secretário, eu, o senhor e o Márcio. Mas lá no portal de transparência tem os salários, acho que por ordem de matrícula, se eu não me engano, que é para não ficar queimando o nome das pessoas por aí. Até porque eu não sou daqueles que acham que tem que ganhar pouco no Brasil, não. Temos que ganhar bem, para poder gastar, sobreviver. Agora, e dizer que esses super salários continuam, secretário. E segundo o próprio, eu esqueci o nome desse senhor aqui, o último aqui do paletó, vamos imaginar que o salário, já dito pelo STF, que é o salário do desembargador, o teto, vamos imaginar 90% do salário do ministro do STF. Não dá 50 mil. Não dá 50 mil, dá menos. Então, nós precisamos averiguar isso. Eu insisto nisso, porque a minha ação está lá na mesa do Dr. Fukumoto para ser despachada essa questão. Inclusive, a minha é dos inativos, mas inclusive nos ativos. Eu tenho uma outra ação popular dos ativos. Porque se a gente não começar a botar limite, nós vamos chegar no que chegou por aí. Obrigado. Bom dia. Agradeço ao Sérgio Gonçalves. O próximo, o senhor Márcio. Bom, voltamos novamente à réplica. O teto que os senhores defendem, os senhores ligados à parte jurídica, já é contestado pelo Ministério Público, o extrateto, porque o procurador, tanto ativo ou inativo, o que ocorre? Se ele ultrapassa o teto devido a uma sucumbência grande, corta-se em cima, lá naquele teto lá em cima, dado pela decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, vindo essa associação dos procuradores, perdendo isso desde 2004 do governo de Isalene, só ganharam agora com uma decisão monocrática. Mas esse tempo todo vinham recebendo 90,25% do salário do ministro, só agora foi cortado. Então, gostaria de dizer que a promotora de justiça do Ministério Público, Cristiane Lau, já se manifestou que não há extrateto. Pode ter sucumbência que for, bateu no teto, corta-se.
E não é o que vem fazendo a prefeitura, que pega esse excesso e joga para frente. E não faz isso com nenhum servidor, só com eles. Agora, um assunto polêmico, discutível, né? Se esse procurador aposentado atuou lá em 92, aquela causa ganhou, tudo bem, em relação àquela causa, naquele mês, aquela causa de 92 a prefeitura ganhou, então, sucumbência de direito só para esse, só nesse mês, e não como fazem agora, que é direto. Não é transparente isso aí. Bom, gostaria também de falar a respeito do item sucumbência no que tange ao Código de Processo Civil. É discutível, como várias leis são discutíveis, Lava Jato é discutível, dá 6-5 lá em cima, então nem entre os ministros do Supremo há uma concordância única, então em cima disso aqui também não deverá haver concordância única. Mas, salvo melhor juízo, eu entendo pelo novo CPC, o que ocorre? Sucumbência do advogado que atuou. Não chegam a 10. Então, paga-se... deu 300 mil de sucumbência esse mês. O advogado que atuou foi o João das Neves. Pague-se 300 mil e passe-se a régua no teto. O restante para o erário da prefeitura. Isso é o justo e o normal. Agora, citar, porque cidade tal tem, cidade tal tem, cidade tal tem... Quem garante que essas cidades estão legais? Está pagando lá o Estado de São Paulo, para quem garante que eles estão legais? O Supremo não chega à concordância de quase nada, é sempre uma discussão terrível, nunca é por unanimidade, então ninguém garante que Porto Alegre está pagando que isso seja legal. Então isso tem que ser melhor estudado, e esses custos, volto a dizer novamente, está subestimado isso aí. Porque é o custo de implantação, onde é que vão enfiar cerca de 180 pessoas que vão ter que, além dos procuradores, que seriam 100, mas só são 70 em exercício, porque é demais até, nem chamam mais. No último concurso não abriu para procurador. Por quê? Porque não precisa, tem procurador demais. Eles que colocaram 100 no plano de cargos, não precisa. Então, onde vão colocar esse pessoal todo? E o imóvel? Eles queriam, digo mais, Colégio Ateneu, o plano deles era enfiar a procuradoria lá, com 150 pessoas. 150 pessoas tem que construir um prédio. E o custo disso? Então, essa implantação que falei só assim, 60 mil por mês... Obrigado, senhor Márcio. Quem quer, aceite. Eu não aceito. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu vou pedir... nós temos mais quantas pessoas aí? Eu vou pedir para quem ainda não se manifestou, se puder fazer uso da palavra, vamos priorizar para quem não falou, e na sequência... Ronald, vê se ele não tem interesse em falar primeiro. Pode? Bom, pois não. Pois não. Obrigado, o presidente da sessão, pela generosidade, e a réplica acho que é importante, porque após a colocação dos técnicos, né, eu insisto, representando o arquiteto Ronald Tanimoto, representando o Instituto Brasil 200, da nossa manifestação crítica a se criar mais despesas para o município. Quando a gente fala despesas, a sucumbência acho que não é despesa para o município quem paga, né, é outra história, não é isso que nós estamos defendendo. É a estrutura em si mesmo, de criar uma estrutura para funcionar. Na área pública, nós sabemos que, muitas vezes, quando a gente cria um cargo, ele só será extinto, se não for necessário, daqui a 30 anos, ou 35, mais ainda. Essa é a responsabilidade que nós chamamos. E, quando citamos o espírito do tempo, eu acho, com todo respeito ao pessoal, que sei que é da área de direito, citar que o STF é referência hoje, está fora do espírito do tempo. As decisões do STF realmente são as que mais deixam insegura a nossa sociedade. Gostaríamos de ouvir outras opiniões de vocês. Sobre a questão de salários, de definir salários, para o entendimento da sociedade, não cabe nenhum na cabeça do cidadão, do contribuinte do dia a dia, qualquer salário acima do prefeito. Precisamos entender isso. Pode-se buscar outros caminhos? Podemos. Eu vou citar como exemplo, sendo arquiteto, já fui conselheiro do CREA e do CAL. Temos que respeitar uma base mínima de 7 salários mínimos e meio para os arquitetos. As prefeituras não respeitam.
Na entrada, né, na saída, em nenhum momento algum. Então, acho que esse argumento também que está na lei, eu até entendo a batalha do Bernardelli, foi representante do OAB, isso é um fato muito legal na vida dele, mas existe um momento da política, por isso que eu falo espírito do tempo, não é ser contra ou a favor, né, da lei. O momento de se criar esse ponto, na verdade, seria o momento de se criticar. Campinas dá exemplo, tem que dar exemplo, sempre deu exemplo no combate à corrupção historicamente, no combate à impunidade e sempre sobre atuar nos rumos do país. Então, esse é um momento importante para a nossa Câmara, que é a Casa do Povo, de dizer se é necessária essa despesa, aí está a despesa, não estou questionando a sucumbência, os seus honorários, etc. e tal, que o arquiteto também tem direito. Até para citar, a gente para não deixar solto isso, fica aparecendo para quem está de fora que é uma reserva de mercado. O que é reserva de mercado? Garantir um X rendimento para o profissional que ele deve ter por meio do poder público. Para vocês terem noção, os arquitetos que estudam 5 anos, etc. e tal, têm responsabilidade sobre a cidade, responsabilidade sobre prédios, 95% não consegue atingir o rendimento de R$3.000 ao mês. Essa é a realidade do país. Por essa realidade, chocante, né? Chocante. Mas é esse conselheiro está dizendo. Então, nós não podemos entender que, nesse momento que a cidade está passando por um momento que só escutamos do Executivo, notícias que não têm condições de gerir a saúde, principalmente, se criar essa estrutura. A estrutura está muito aberta, não que não seja necessário. Esse é o momento, essa é a posição crítica do Brasil 200. Tem que ser revista e, vou brincar mais uma vez, mas falando sério, o STF não é a melhor referência para dizer que foi o STF que decidiu. Ele está fora do espírito do tempo. O STF hoje é um ponto fora da curva da sociedade. Esperamos que os procuradores tragam, né, a razão para as ações de vocês no município. E esse não é o momento de se criar uma despesa desse tamanho. Obrigado. Eu agradeço. Eu só quero saber, só para eu me inteirar aqui, nós temos essa senhorita, depois nós temos mais quem? Mais uma pessoa só. Daí eu volto a palavra para Tadeu. Então eu termino com o Tadeu. Então nós temos mais 3 pessoas. Por favor, fique à vontade, se pudesse apresentar. Sim, meu nome é Jussara, eu sou ativista do MBL, junto com o Paulo Gaspar. E eu queria só fazer uma observação para vocês aqui. O presidente Marcos Bernardelli disse que não tem grupos, né, dentro da prefeitura, da Câmara. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente, enquanto representante da população, eu não vou me ater aqui aos termos técnicos, e todo mundo já falou, mas eu queria fazer só uma observação para vocês. Aqui, tanto aqui quanto a prefeitura, ela é feita de grupos, a gente sabe disso. Um exemplo disso, assim, simples, é quando as pessoas vêm aqui falar com relação à população, a defender a população, né, em si. Todo mundo sabe como que a cidade está um caos, né? Não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe da ficha do prefeito. Eu vou pedir também não é novidade para ninguém. Eu vou pedir para você, Jussara, se você puder, em respeito àqueles que nos acompanham pela TV Câmara, aos presentes, à mesa e aos trabalhos sérios que essa casa vem fazendo, principalmente do tema do PLC que nós estamos discutindo, se você pudesse ater no dia de hoje ao tema, a audiência pública é para isso. Sim, senhor, eu não vou me ater ao tema. Eu só vou fazer uma observação. Quando as pessoas vêm falar com relação a defender o povo, ninguém bate palma. É uma coisa boba, tá, gente? Parece bobo, mas não é. Né? Todo mundo fica quieto. Por quê? Porque o interesse aqui é do grupo. Né? A gente sabe disso. Então, quando se defende a população, os grupos eles não estão nem aí para nada. Entendeu? Agora, quando fala com alguma coisa que beneficia vocês, aí vocês batem palma. Então, só para resumir, que aqui, tanto aqui, todo o sistema público de Campinas é feito de grupos, sim. Tá? E eu sei que eu não vou levar a palma aqui, mas essa é a realidade. Tá bom? Obrigada. Importante prestigiar quem vem na Casa do Povo, que muitas vezes fica vazia aqui, e agora, quando tem gente, tem que deixar o uso da palavra. Eu queria agradecer ao presidente Henrique Cirilo aí pela palavra, agradecer a todos os secretários, o secretário Peter Panuto, vereadores aqui na presença do Nelson, agradecer, cumprimentar a todos. Eu sou Rodolfo Faz, eu sou um dos diretores do Sindicato Municipal de Campinas. Eu queria deixar consignado primeiro, pelo grau de importância desse texto, desse projeto de lei complementar, que seja solicitado aí mais audiências. Eu acho que essa audiência única não deu tempo exato para a gente poder falar dos problemas que isso vai implicar.
se for aprovado esse projeto. Por que eu falo isso? Porque nós temos que envolver mais servidores, não só os servidores específicos, os procuradores municipais. Dentro do plano de carga e carreira da prefeitura, são vários os planos, temos problemas em todas as secretarias, em todos os segmentos. Então é importante, porque isso vai alterar o plano de cargo especificamente. E isso acarreterá num impacto financeiro. Então é importante, primeiro, deixar consignado para ter mais audiência, para a gente poder dialogar com todos os servidores públicos, não só com os procuradores. São importantes, são muito importantes. É necessário. Talvez até de ter mais procuradores, porque a demanda é grande. Mas eu concordo com a fala do nosso aposentado ali, o Serginho, sobre o CNPJ, é importante. Se o cara aposentou e foi para o Camprev, ele não pode mais receber, por mais que tenha trabalhado naquele período. Ou senão estamos errados. Acredito que não, mas é importante falar isso. Se o cara na ativa fez uma ação e por conta do tempo ele não conseguiu, essa ação não conseguiu ser finalizada, aí sim nós temos um problema, porque ele recebeu o salário, ele não ficou ali, não recebi pela ação, pela sucumbência. Por quê? Até porque isso é culpa da justiça. Então é importante, se o cara está na ativa, tem direito da sucumbência, então vamos pagar a sucumbência, vamos dar transparência para a sucumbência. Não precisa usar a associação de procuradores para pagar a sucumbência, precisa de transparência. Repetir de novo, a fala do Serginho foi uma fala essencial. Temos a matrícula, e com a matrícula sabemos quem são as pessoas que vão receber esse dinheiro. Então, assim, precisamos ter transparência plena nessas ações. E para finalizar, plano de cargos e carreira, isso vai impactar em todos. A Câmara está disposta a dialogar com a revisão do plano de cargo de todos os servidores? Ou nós vamos fazer por puxadinho? Primeiro vem os procuradores, daqui a pouco vai vir os engenheiros, daqui a pouco vão vir os auditores. Pessoal da elite, eu estou falando agora a necessidade de falar da base, que é o pessoal que atende realmente a população nos bairros de carente. E para encerrar, os vereadores da base do governo sempre falam da periferia. Nós precisamos alterar e revisar o plano de cargo geral da prefeitura. Porque é aí que nós temos problema. Não adianta você pegar e dar uma porcentagem de 4,47%, que para os procuradores vai ser mais de R$ 1.500, e para o servidor que está lá no piso da categoria, vai ser R$ 65. Aí temos um equívoco. Agora, para receber um volume grande, que é a sucumbência, daí nós vamos fazer um projeto de lei complementar, nós vamos aprovar, final de mandato do governo Jonas Donizete, mas já temos que pensar na cidade. E pensando no atendimento da população, tem que pensar no servidor de carreira. Agradeço a oportunidade, quero deixar consignado, viu, Cirilo, para a gente fazer mais audiência sobre esse tema. Acredito que seja insuficiente. Pedir para os vereadores aí fazer esse pedido, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom dia. Agradeço ao Rodolfo. Tadeu. Bem, mais uma vez quero agradecer aqui o espaço dado, né? Dizer que nós somos uma categoria de 17.600 trabalhadores ativos, homens e mulheres na prefeitura. Nós somos mais de 10.200 aposentados e pensionistas, e nós somos uma categoria. O meu cuidado aqui, primeiro, é para que não haja esse esfacelamento de categoria. Nós somos uma categoria. Apesar de ser marginalizado hoje o funcionalismo, quer dizer, tudo que não presta hoje coloca no colo do funcionalismo. Esse não é o meu papel. Meu papel aqui é de criar unidade, de chamar essa casa, que já fizemos vários debates, inclusive na construção do plano de cargos e salários, muito conflito, muito confronto a essa casa, ela sempre abriu a possibilidade de dialogarmos, e chamar a atenção da associação, através do Osmar, que eu conheço, não o presidente ali, mas do Osmar, do próprio prefeito municipal da cidade de Campinas, Jonas Donizete, e da presidência dessa casa. Não é chegar e fazer a discussão em que a coisa está tudo certo. Nós precisamos ouvir, nós precisamos criar unidade. E repetir aqui, não é discutir fatia de categoria,
é discutir a nossa categoria. Não somos contra a Procuradoria, nunca fomos, porque já fizemos, já colocamos isso em nossa pauta de campanha salarial. Agora, é importante respeitar o trabalhador na sua totalidade. Então, eu chamo a atenção da Câmara, a atenção do prefeito municipal e do presidente dessa Câmara, para a gente discutir muito melhor o que está sendo colocado aqui. Muito obrigado, um grande abraço. Eu quero iniciar a minha fala agradecendo a todos aqueles que utilizaram o microfone de à parte, evidentemente a maioria, a grande maioria, na minha opinião, com sugestões, com críticas, objetivando realmente projetando uma cidade melhor, que passa por essa Casa de Leis. Evidentemente que alguma ironia que foi feita eu deixo de considerar, sempre respeitando esse espaço democrático. Então nós temos que, às vezes, escutar algumas coisas assim irônicas e respeitar, até porque foi dado o espaço para que contribuísse. Mas é normal que isso ocorra, nós já estamos, até certo ponto, acostumados. Eu quero cumprimentar o nosso secretário Peter Panuto, secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Osmar Lopes Júnior, presidente da Associação dos Procuradores do município de Campinas, e estendo a todos os procuradores ativos e aposentados, evidentemente, o abraço dos vereadores dessa casa, na pessoa do nosso presidente Marcos Bernardelli. Ao Henrique Sub, membro da diretoria da Associação dos Procuradores, como também do Henrique Lerena, né? Que auxiliou aí nos trabalhos aí do Data Show. Destacar a presença do Nelson Orseri, do vereador Zé Carlos, do vereador Luiz Carlos Rossini, do vereador Marcos Bernardelli, e dizer que a Câmara inicia essa discussão, o objetivo não termina por aqui. É exatamente como bem falou algumas pessoas que utilizaram do microfone à parte. Nós iniciamos agora um processo de reflexão, de maturamento desse PLC, de autoria do prefeito municipal, que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do município de Campinas. O secretário Peter Panuto quer fazer um agradecimento, eu lhe passo a palavra. Obrigado. Antes de encerrar, só mais uma vez agradecer a oportunidade de debater o projeto e dizer que eu estou à disposição dos vereadores em qualquer esclarecimento. E acho que é importante também não deixar para trás a afirmação de mudança para um outro prédio, não existe previsão nenhuma, pelo menos enquanto eu estiver na condição de secretário e o Jonas Donizete estiver na condição de prefeito, tem previsão nenhuma da Procuradoria ir para um prédio novo. Acho que a Procuradoria tem que ficar perto do núcleo da administração municipal, porque ela faz parte disso, né? E registrar a presença do vereador José Carlos. Também estou à sua disposição, vereador, que precisar, estou à disposição sobre o projeto e demais também assuntos. E, mais uma vez, contar com a aprovação hoje do PL sobre a adequação da cobrança administrativa e judicial dos créditos tributários e não tributários, e contar também com a aprovação desse PLC, com as adequações que a Câmara Municipal entender pertinentes. Muito obrigado. Bom, então Então, fazendo novamente as palavras que eu já havia dito, eu declaro encerrada a presente audiência pública, desejando um bom final de dia a todos. Olá, terminou agora há pouco a audiência pública que debateu a lei orgânica que institui no município de Campinas a Procuradoria-Geral. Aqui comigo está o vereador Cirilo, que presidiu a sua audiência de hoje. Foi um debate bastante importante, né, vereador? Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós discutimos o projeto de lei complementar, que institui, que regulamenta a Procuradoria. Extremamente importante, haja vista que nós realizamos hoje a audiência, permitindo que houvesse participação da população,
foi transmitido ao vivo pela TV Câmara, ou seja, a população começa a saber que existe esse projeto dentro da casa, podemos dar sugestão, crítica, para que nós possamos, por ocasião da votação, estarmos aptos a qualquer mudança, caso haja necessário. Mas foi produtivo. Agora é importante também continuar nesse debate, nessa reflexão sobre esse projeto de lei complementar, né, vereador? O objetivo da audiência pública é exatamente esse, é tornar público à população que esse projeto está aqui. Mas os vereadores têm essa obrigação de estudar, de ler, reler, entender o projeto, talvez fazer sugestões, caso algumas críticas, algumas necessidades ocorram, para adequar, para apresentarmos no dia da votação um projeto apto para ser votado. Tá certo, muito obrigada, parabéns pela audiência e um ótimo dia para o senhor, vereador. E obrigado a você que nos acompanhou até agora, continue na nossa programação. E lembrando que ao 12h30 tem o Jornal da Câmara Notícia com o Gabriel Castro. Continue com a gente. TV Câmara, Campinas.